Show me the money. Uou! Tá começando um episódio especial do Stock Pickers, juntamente com a XP Investimentos, aqui, diretamente dos nossos estúdios Henrique Stetter. Calma aí. Vamos começar falando sobre o que... Começa do começo. Você tá procurando emprego? Não, eu não tô procurando emprego. Não? Não. Ferreirinha já fez essa piada. Não tô procurando emprego. Já me zoaram, porque eu tô sempre vestido de podcaster. Só que hoje eu fui dar uma palestra em nome da companhia, então eu precisei entrar no dress code da galera. Eles tem registro? Tem foto? Tem. Ah, então tá bom. Depois eu te mostro. Então, já publiquei nas minhas redes sociais também, já tá tudo lá. Ah, é? Tem. Então tá bom, Não, depois eu faço umas piadinhas em off aí que não deu tempo de fazer. Mas é isso. Tudo que eu penso pode levar... É tão engraçado que, assim, a gente se veste que nem podcaster há tanto tempo que quando a gente coloca uma roupa dessa, é só essas coisas que vem. Ah, tá procurando emprego. Casamento, formatura. Quem morreu? Virou padre, quem morreu. Só essas brincadeiras. Mas é isso. Muito bom. Na verdade, eu vesti esse terno aqui porque eu fui almoçar com uma pessoa muito importante hoje. Ah, é? Que, por coincidência, tá na mesa com a gente. Ah, me conta um pouco mais. Bom, hoje nós vamos falar de uma das casas que a gente mais admira, principalmente quando o assunto são ações no Brasil. Filosofia de investimento muito parecida com o que a gente acredita. É uma casa que tem um histórico muito longo e é difícil sobreviver, né? Ele estava até usando o exemplo ali para mim que gestoras são como castelos de areia, né? Um negócio difícil de você manter ele vivo ali, né, no longo prazo. E bom, esse é um castelo de areia aí que tá mais de 20 anos em pé. Então, não só em pé, né? Não só em pé, como crescendo. Parece o Império Romano. Tá bom aí nos memes, hein? Tô tá bem, bom nos tô memes. acompanhando. Exato. Bom, é uma casa que a gente admira muito, e é uma pessoa também que todas as vezes que participou dos programas do Stock Pickers fez muito sucesso. A galera, nossa audiência, criou um carinho especial por ele, assim como a gente tem por ele também. E ele tá aqui com a gente hoje, o Otávio Magalhães da Guepardo Investimentos. Seja muito bem-vindo. E em vez de jogar para você se apresentar em 30 segundos, a gente sabe com alguma granularidade sobre a vida dos gestores, né? Você tem, Otávio, um ponto que eu acho que é legal a gente já começar o nosso papo por ele, que eu brinquei com você que você é um gestor que não é dos gestores, né? Porque a sua história de como você ingressou no mercado foi diferente. Então eu queria que você começasse explicando um pouquinho pra galera sobre isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bacana estar aqui, poder conversar com vocês. Eu comecei lá atrás eu já contei várias vezes na cidade que o pessoal já estava careca de saber, mas com o Luiz Alves Paes de Barros, né, que é um grande investidor, primo do meu pai. Então é um cara assim que para mim foi uma escola grande. Então eu não vi de nenhum banco, de nenhuma gestora, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. E de lá que despertou a minha paixão pelo mercado de equities e para ter fundo, para ser gestor e para gostar disso, do que eu faço. A minha filosofia de investimento, estratégia, tudo veio tudo de lá, dessa época que deu essa, vamos dizer, que foi essa paixão fulminante pelo mercado financeiro e por equity em especial. E, assim, já que você entrou nesse ponto de filosofia, né? Como que você definiria, assim, a filosofia de investimento que você tem, que você desenvolveu aí junto com o Luiz e com os aprendizados que você teve, mas principalmente dentro da Guepardo? É o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, a minha cabeça era pura e exclusivamente quantitativa. Então eu achava coisa barata, vamos comprar e pronto. E não olhava a qualidade zero, não estava nem me importando o que a empresa fazia. Era só olhar se a empresa era barata, se gerava muito caixa, se estava múltiplo baixo, preço-lucro, etc. Erros normais de uma pessoa que está começando, muito jovem, eu ainda estava no colegial. Então, assim, era difícil para mim na época. E de lá para cá, eu diria que, assim, nesses 6 anos que eu já opero ações, que eu compro ações, eu mudei muito minha cabeça para o lado qualitativo. Todos os anos que se passaram, eu costumo dizer, o peso do qualitativo para mim aumentou em relação ao quantitativo. Eu dou cada ano que passa, mais importância. Todos os erros que eu cometi nesses 26 anos foram erros qualitativos.
Então, normalmente você acha uma empresa barata, que você olha e vê que a qualidade da empresa não é tão boa, ou ela tem problema de gestão, estratégia, ou está num setor ruim, ou a cultura é ruim, ou as pessoas são ruins, não sabem fazer alocação de capital. Sempre tem algum problema na empresa e esse problema vai te levar ao fracasso, ao erro, porque aquele teu target, aquele desconto do valor intrínseco que você imagina que tem, não tem. Então esse é o grande defeito de quem está começando, é só dar peso no quantitativo e não olhar o qualitativo. Por isso que a gente desenvolveu, né, dentro da Guepardo e da nossa filosofia de investimentos, alguns filtros, e esses filtros foram cada vez mais aprimorados ao longo desses 22, 23 anos, para a gente conseguir bloquear, blindar o fundo. Obviamente que a gente ainda comete erros, mas a gente tem que maximizar cada vez mais acertos e reduzir o número de erros dentro do fundo. Então, com esses questionários qualitativos, a gente consegue se blindar. Então, tem várias perguntas que as respostas são eliminatórias. Então, você vai lá, alguma pergunta sobre cultura, ou sobre a estratégia da empresa, ou sobre gestão. A gente tem questionários diferentes. Um sobre estratégia, um sobre gestão, sobre cultura, governança, etc. Os nossos analistas têm que responder o questionário. E no nosso comitê, a gente tem 2 comitês dentro da Guepardo. No início só tinha o comitê de investimentos. Hoje a gente tem o comitê de investimentos e o comitê qualitativo. O comitê qualitativo, ele que aprova as empresas, esse comitê aprova para ela poder ser autorizada a receber aporte, a receber investimento da Guepardo. Então, se a empresa não passa no qualitativo, a gente nem vai perder o nosso tempo fazendo uma análise quantitativa, fazendo valuation, olhando o fluxo de caixa descontado da empresa, projetando. Então, a gente não vai se dedicar àquela empresa. A gente só se dedica a partir do momento que ela é aprovada. Hoje tem, sei lá, quase 500 empresas listadas na Bolsa. Para vocês terem uma ideia, somente 70 empresas passam nesses nossos filtros. E aí, dessas 70 empresas, aí sim a gente busca as melhores condições, o maior desconto, o melhor preço para comprar. Porque não adianta nada você comprar uma empresa muito boa, mas que a empresa está muito cara. Ou está numa bolha, ou está muito bem precificada, etc. Porque daí você corre o risco da ação cair, mesmo a empresa indo bem, mesmo a empresa entregando resultado, a ação cai porque estava cara e ela vem para o preço justo. Então a gente busca sempre o desconto, que é justamente para você ter a margem de segurança que você precisa para, se você erra alguma conta, erra alguma projeção, você ainda tem um upside dentro daquele papel. Então a gente sempre olha o desconto do valor intrínseco muito profundo como uma margem de segurança, como uma maneira de blindar o fundo de possíveis erros. Então a gente não compra somente empresas boas. A gente compra empresas boas desde que elas estejam baratas. Então essa é a nossa filosofia de investimentos. E a gente, além disso, a gente concentra a nossa carteira de ações em até 14 empresas. Por que isso? Todo mundo pergunta, por que esse número 14 é um número estranho? Quando a gente começou, a gente não tinha regra. E a gente nunca teve mais de 14 empresas dentro do portfólio. E aí, quando os distribuidores começaram a vir na Guepardo, visitar a gente para começar a distribuir o fundo, eles falaram, mas qual é a regra? Qual é o limite máximo de ações que vocês podem ter dentro do fundo? E a gente falou, pô, a gente precisa inventar uma regra, porque os caras perguntam toda hora, toda reunião, e a gente não tem regra. Aí a gente falou, então olha para trás aí os últimos 8 anos, como é que foi? E daí nunca tinha tido mais de 14, falou, então é 14 a regra. E isso é muito bom, né? A gente acredita muito nessa regra, ela nunca foi mudada, porque a gente acha assim que se você começa a diversificar muito, ter 20, 25 empresas dentro do fundo, você começa a perder alfa, geração de alfa, né, contra o benchmark. Você começa a não ter a rentabilidade suficiente que o seu cliente você almeja dentro do fundo. Então, crescer por crescer e começar a diversificar o fundo, você começa a estragar, entre aspas, né, estragar um pouco o fundo, né? Você vai reduzindo a geração de alfa dele versus o índice. E para a gente continuar gerando alfa, tanto é correto isso, que nos últimos 5 anos a Guepardo gerou mais alfa do que nos últimos 22 anos, que foi um alfa tremendo que a gente gerou contra a Bolsa, mas nos últimos 5 estamos gerando ainda mais. Quer dizer, mesmo o fundo estando maior, que se torna mais difícil gerar alfa, a gente está conseguindo gerar ainda mais alfa. Isso porque a gente melhorou o processo qualitativo,
A gente só consegue melhorar o que a gente mede, então por isso que o nosso processo é robusto, ele tem questionários, perguntas e respostas, porque para você melhorar empiricamente é difícil. Você melhorar uma coisa que você tem fatos e dados, tem um processo bem escrito, bem elaborado, você consegue melhorar. Você fala, pô, errei esse case, aonde que eu errei? Que pergunta que faltava no meu processo que eu caí numa armadilha, a empresa não era tão boa quanto eu imaginava, vamos acrescentar essa pergunta dentro do questionário? E assim você vai melhorando e vai minimizando e reduzindo os erros. Então a ideia é cada vez errar menos e acertar mais, e com isso gerar mais alfa, mesmo o fundo perdendo porque ele está se tornando cada vez maior, vai se tornando cada vez mais difícil você montar e desmontar posições, mas, por outro lado, a nossa cicatriz do passado, os nossos erros do passado, eles vêm melhorando, a gente vem aprimorando, e com isso você consegue ir melhorando o fundo, né? Não sei se eu fui muito longo na resposta, mas é que eu quis ser detalhista. Perfeito, é isso que a gente quer aqui, a gente sempre gosta disso, mas só para a galera de casa, para a gente sintetizar e já encaixar na minha próxima pergunta, que é primeiro, né, alfa, que o Otávio estava dizendo, é geração de retorno adicional, né? Ou seja, o objetivo da Guepardo no final do dia em janelas longas é entregar o resultado do Ibovespa mais alguma coisa, que é um retorno acima. Que nada mais é do que a derivada da filosofia de investimento que você concebeu pelos aprendizados que você, o Luiz Alves, te iniciou no mercado, os aprendizados que você teve por ali, que vem de uma escola que é um movimento no mundo, né? A escola que a galera costuma dizer buffettiniana, inspirada, né? no Warren Buffett, que é investir em bons negócios a bons preços no longo prazo. Só que você não é mais aquele jovem rapaz do colegial, muita coisa aconteceu, evoluiu nesse meio do caminho. Pô, o seu clube de investimento virou uma gestora, né? Passou por um processo de profissionalização. Hoje você tem uma equipe vasta aí, trabalhando junto com você, que faz gestão do seu recurso próprio, né, do teu patrimônio, que eu sei que você investe todo lá, e de terceiros. Aí a minha pergunta né, esse ponto que você disse sobre o qualitativo dá esse gancho. O que uma gestora costuma vender para o seu cliente no final do dia é um serviço, ponto. E como você faz para gerar mais retorno do que o restante do mercado? Você ter um edge de informação que a gente fala, né? Que é você saber um pouco a mais sobre um determinado assunto para você conseguir ter vantagem competitiva ali. Eu acho que tem a ver com esse processo. Como é que vocês geram essa vantagem? Eu acho que não é só você ter mais informação. Eu acho que, além disso, é você ser mais profundo nas suas análises e ter mais disciplina. Porque a importância de você ter disciplina, acreditar naquilo, só comprar o que é barato, não cair na moda, não cair no diz que diz, não cair em escutar conversas do mercado, uma pessoa falando, todo mundo comprando aquele mesmo ativo, vários fundos investindo, você fala, pô, eu vou ficar de fora, eu não vou ter... Se você é fiel à sua filosofia de investimentos, à sua estratégia, à sua disciplina e não escuta o que os outros estão dizendo e vai porque você acredita naquilo, que você está comprando uma empresa com claras vantagens competitivas e uma empresa boa realmente e barata ao mesmo tempo, você vai vencer e você vai ganhar. Você não precisa escutar os outros. Então, assim, não é que você tem uma informação que ninguém tem, que você conhece, mas que você conhece. Não, é que você estuda aquilo, você faz as suas contas, com uma análise profunda, você senta, olha, não sei o quê, não vai naquele curto prazo, acho que o balanço desse TRI vai surpreender positivamente ou negativamente, então eu vou comprar ou vou vender. Muito fundo, ele olha isso. Ele fala, pô, esse TRI vai ser bom, então eu vou comprar para o resultado do TRI. Eu não faço a menor ideia se a ação vai subir, cair por causa do resultado do TRI, se o TRI é bom ou ruim, se o mercado está esperando X, vem X 10% acima do X ou 10% abaixo do X. Eu estou olhando a longo prazo. Normalmente eu estou sempre na contramão, quando todo mundo está falando mal do papel, comprando contraciclo. Então você olha o ciclo da celulose, pô, o preço está lá embaixo, está tudo péssimo, ninguém recomenda, ninguém gosta de papel e celulose. A gente está lá montando posição em Klabin já há alguns meses, grande. Eu não sei quando vai subir.
Não sei quando vai entregar, não sei se a Klabin vai bem, vai mal, se o tri é bom, se o tri é ruim. Eu estou olhando o longo, a grande fotografia, né? A gente está olhando o longo prazo da Klabin, os próximos 10 anos, como vai ser, para onde vai a celulose, qual é o preço de estabilidade da celulose. Ela não é nem o que está hoje, nem o que estava 2 anos atrás, lá $1.000 a tonelada, mas também não é nenhum nem outro. Ela tem um meio do caminho aí que você consegue projetar esse fluxo de caixa. Então, se você fica olhando esse curto prazo, esses movimentos muito rápidos, você acaba se perdendo, você acaba fugindo da sua filosofia de investimento, você acaba se afastando dos seus princípios e daquilo que você quer. Por isso que eu falo da disciplina. É muito importante ter disciplina, você fazer aquilo que você realmente acredita. Você não precisa ser o mais genial, você não precisa ser o melhor, o mais inteligente, o que faz mais conta, o que mais sabe notícias e bizu do mercado, etc. Você precisa ser o que tem mais disciplina, mais fé, que mais acredita naquilo e que você vai em cima daquilo que você acredita e não ouvir o que as pessoas falam do lado. Isso atrapalha demais. Então, se você não tem esse fear of missing out, já é uma grande vantagem. O equilíbrio emocional é muito mais importante do que a tua inteligência. Se você é equilibrado emocionalmente, você tem estômago, você aguenta a volatilidade, você aguenta ficar de fora das coisas. Pô, todos os IPOs, eles são baseados no fear of missing out. Você vai ficar de fora, o fulano vai comprar, o ciclano tá comprando, o fulano tá entrando, tem 3 vezes o book, 10 vezes o book, tá inflado. Meu, é o contrário. E quanto mais inflado, pior é. Se tem 10 vezes o book, é que tá saindo caro demais o negócio. Então, assim, a gente normalmente, quase sempre, a gente não entra em IPO. É dificílimo entrar em IPO. Então você tem que entender e ficar de fora desse negócio, dessa panelinha. Isso é uma outra maneira de investir que eu não faço a menor ideia de como investe. Eu ia perder muito dinheiro se eu fizesse isso. Que é ficar operando fluxo, todos os fundos estão comprando papel tal, a celulose vai subir, então vamos comprar, a celulose vai cair, vamos vender, não sei o quê. Eu não faço a menor ideia como faz isso. Isso é uma outra maneira de investir, de curto prazo, que eu não sei investir dessa forma. Então, assim, o meu investimento é completamente fundamentalista, é bottom-up, a gente olha o micro, olha as empresas individualmente, não estamos atrás do macro, eu não olho o câmbio, se o câmbio vai subir, vai cair, se o PIB vai ser 1, 2, 3 ou 0 ou -1. Tudo isso não influencia em nada a minha tese de investimento. Eu olho se aquela empresa é boa, se ela é vencedora, se ela é líder de mercado, se ela tem claras vantagens competitivas, se ela está num setor bom, pessoas boas, cultura boa, e se ela é a vencedora. Aquela empresa é a vencedora, está num setor bom, pessoas boas, cultura, governança, tudo ok, deu ok e barata ao mesmo tempo, porque ela está com desconto, não precisa estar com muito desconto, porque normalmente empresa boa é difícil encontrar ela com muito desconto do valor intrínseco. E aí você compra ela e carrega aquela empresa. E com muita fidelidade. Então esse negócio que você falou que eu não vim de uma escola, não vim de nenhuma gestora, nenhum banco, acabou, acho que, me ajudando a ter essa crença, porque eu nunca fui enfeitiçado ou nunca fui contaminado, no bom sentido, por uma mentalidade diferente, de curto prazo, de mercado financeiro, de de ser cobrado naquele mês, naquele tri e etc. Eu acho que essa cobrança de curto prazo acaba estragando muito os investimentos de longo prazo. A Guepardo não se resume em FOMO, Henrique Stetter, se resume em JOMO, que é Joy of Missing Out. Eles ficam felizes de ficar de fora. JOMO. Caraca, bom demais. Mas essa história toda, né, ela é bonita, ela é maravilhosa, Henrique Stetter, né? Mas a gente vai provar agora que o Otávio não é apenas ganhador de dinheiro e fala bem, né? Tem ali a cota para provar tudo isso, né? Nesses mais de 20 anos aí da história da Guepardo, vocês têm uns resultados impressionantes. Eu queria que você passasse um pouco por cima, assim, porque teve esse período do clube, que, né, vira depois o fundo, de lá para cá. As pessoas que tiveram a mesma fé que você tem na filosofia de investimento que vocês têm lá, como é que foi essa construção de capital ao longo do tempo? O clube de investimentos começou em 18 de maio de 2001, de lá, então, portanto, 22 anos e meio atrás. Ele tem uma rentabilidade de 22% ao ano, já líquido de taxa de administração e performance. Isso dá 85,5 vezes o capital. Então, a cota 1 dele já está em 85,5. A gente até guarda o histórico, né? Ele foi transformado em fundo, a gente guarda o histórico dele até hoje, ele chama Guepardo C,
Ele tem uma letra C, que é justamente para lembrar que ele era o clube antigamente. Então a gente guardou o Czinho dele, fechamos ele para captação, porque como ele era um clube antes, ele era um dia para resgate. Então o clube tinha que resgatar um dia, não podia ter 30. Então a gente fechou ele para captação e abrimos um fundo 30 dias para resgate. Foi aberto em janeiro de 2004, 3 anos, 2 anos e meio depois. Esse fundo de investimentos, que é o nosso primeiro FIA, já está na cota 42, aquela cota 1. Também deu 20, quase 22% ao ano, também igual ao clube, no mesmo, em 19 anos e meio de história que ele tem. Cota 42,5%. E foi assim que começou a Guepardo, né? Ela surgiu em 2001 com um clube de investimentos e em 2004 o primeiro fundo de investimentos. E esse clube também se tornou um fundo de investimentos. E depois disso montamos um fundo de previdência, aqui junto com a XP e outros produtos, né? Institucional, um fundo para investidor institucional que não pode fazer day trade, para os fundos de pensão, regimes de previdência, seguradoras, e assim foi indo. E a Guepardo foi crescendo, foi dando certo, então começou lá atrás com 60 mil reais e hoje deve ter 3 bilhões e 200 milhões de reais sob gestão na estratégia de ações. E ele é puro, né? Ou seja, isso que você estava dizendo, né? Não vai... Ali é só a posição comprada em ações, escolher bons negócios para você ter em carteira, é isso? Exato, a gente não alavanca o fundo, não opera derivativos, então o fundo não faz nada diferente, não tem short, não tem derivativo, não tem alavancagem, não tem nada. É um fundo de ações puro, até 100% investido em ações, mínimo de 67%, porque é um FIA, ele não pode ter menos de 67%. Então o máximo que a gente pode fazer é 33% de caixa no fundo. Raramente o fundo teve um caixa tão alto, tão elevado, mas acontece. Às vezes a gente está desinvestindo de alguma posição grande, acaba tendo 20%, 25% de caixa no fundo, mas a nossa ideia está sempre full alocado, sempre 100% investido. Essa é a ideia. A gente odeia ficar com o caixa, odeia ter dinheiro no caixa, no CDI. A gente quer mesmo achar empresas baratas que vão me dar um retorno muito superior ao do CDI. Então a ideia é sempre ficar procurando. Quando não tem isso, a gente fica aflito. Eu não fico nervoso quando a bolsa está barata, eu fico nervoso quando a bolsa está cara e eu não acho empresas boas e baratas ao mesmo tempo para alocar. Isso que me tira o sono. Muita gente pergunta, pô, a bolsa despencou, você tá nervoso? Eu falo, zero. Agora eu tô felicíssimo, porque tem muita coisa barata, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu vou ganhar muito mais que o CDI. Quando a bolsa fica muito cara, aí sim que a gente começa a pelejar, vamos dizer assim. É aí que o negócio fica difícil, né? Como é que você vai encontrar coisa para investir, né? Aí dá trabalho. Tem uma dúvida só. Tem algum dia que você passa praticamente a sessão inteira sem mandar uma ordem? O dia inteiro? Não. Muito difícil. Difícil. Mesmo posicionado ali nas empresas no longo prazo, eu brinco por conta assim, de liquidez, às vezes precisa. Todo dia o fundo tem aplicação e resgate. Então todo dia eu tenho que comprar a aplicação ou vender o resgate. Só por aí eu já sou obrigado a fazer negócio todo dia. Mas é só por aí, muitas vezes. Só por isso. Não, se o fundo não tivesse aplicação e resgate fosse fechado, teriam vários dias que eu não ia operar. Mas como tem aplicação e resgate, eu preciso todo dia fazer ou vender o resgate ou comprar a aplicação. E além disso, é como se tivesse uma arma na minha cabeça todo dia. Porque quando você vai comprar, o que você vai comprar? E todo dia tem mercado. Então, que ação que eu vou vender, que ação que eu vou comprar? O que está barato o suficiente para eu comprar e aumentar a posição? E o que está caro o suficiente no meu portfólio para eu vender e sair? Então, todo dia eu tenho que tomar decisão. É minuto a minuto. Então, uma ação minha sobe muito num dia, chegou muito perto do target, eu tenho que vender, tem outra barata para eu comprar. Às vezes eu vendo até antes do target, porque encontrei uma muito mais barata do que aquela. Então, vamos dizer, 2 ações que valem 100. Às vezes eu estou vendendo uma por 90 porque eu encontrei outra por 60. Aí eu falo, pô, tem uma aqui para comprar por 60 que vale 100 e tem uma que está 90. Pô, mas está barata, mas não interessa. Eu tenho outra mais barata, então vamos trocar, porque o dinheiro é finito. Eu não tenho dinheiro infinito para comprar todas. Então, como eu não tenho dinheiro para comprar tudo que eu quero, às vezes eu tenho que vender uma menos barata para comprar mais barata. Agora, Henrique, ótimo gancho esse. Só antes, Neymar, pode jogar o GC aí? E para você que quer conhecer ainda mais sobre a Guepardo e o fundo de ações da Guepardo que o Otávio comentou aqui, né? Que é esse fundo de longa data, o Guepardo Institucional FICFIA, tem um link aqui na descrição do episódio para você acessar e saber mais sobre o fundo. Ótimo gancho para a gente falar de mercado. Me ajuda a tecer isso aqui, olha só. A gente começou o ano, pessimismo. Aí, bolsa, galera alertando, galera de ações especificamente, olha, não fique de fora,
Porque se você ficar de fora dos principais pregões do ano, você perde oportunidade. Tem que sempre estar exposto. Aí a bolsa Março. foi lá e estilingou, deu uma ralizada com a melhora de sentimento, que é justamente as coisas que o Otávio não olha, mas a gente aqui olhando lá, conversando com o mercado, melhora de sentimento. De março até junho, mais ou menos. Isso, a galera começou a comprar, a galera que estava vendida zerou a posição vendida em Brasil, começaram a comprar e tudo mais. Fato é que a gente conversa com a turma, né? Inclusive com vários amigos nossos do mercado de ações, e eles falam, pô, tá barato, sim, mas menos barato, né? E aí você falou que você fica estressado quando a bolsa tá cara, que fica difícil de achar oportunidade, que você fica feliz quando ela cai. Agora o Otávio Magalhães está estressado ou tá feliz? Como é que tá a cabeça nesse momento? Tô quase em plena felicidade. Ainda tenho 5% de caixa, então ainda não tô pleno. Quando eu tenho 0 de caixa, conta no centavo, aí eu fico muito feliz. Mas quando eu ainda tenho 5 de caixa, eu ainda não tô feliz, porque eu ainda tenho um dinheirinho para investir aí. Tô esperando aí o melhor momento de algumas ações aí, comprando umas, etc. Mas é por isso, senão eu estaria mais feliz. Mas 100% investido. Sua cabeça agora é, assim, excelente momento para entrar no mercado. Você acha que tá barato? Continua barato, óbvio. Não tá igual março, mas continua barato. Sempre barato. É difícil encontrar bolsa assim, não ter oportunidade. O que acontece, às vezes você só tem 5 oportunidades, 6 oportunidades, Perfeito. e não as 14 que eu gosto. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu várias vezes, no fundo, só ter 5 empresas no portfólio. O máximo foi 14. Agora, o mínimo já aconteceu 5, porque você não encontra coisa. E aí você tem lá 20 de caixa e 80% em 5 empresas. Entendeu? Acontece, às vezes, isso. Então, é difícil achar, mas a gente faz esse trabalho. O que eu falo para o nosso investidor é: eu nunca resgatei da Guepardo. Por que isso? Porque a Guepardo já faz esse trabalho por mim. Quando ela acha alguma coisa cara, ela vende aquela empresa cara. Quando ela acha alguma coisa barata, ela compra coisa barata. Então eu não preciso me preocupar. Nossa, subiu muito, vou resgatar. Nossa, caiu muito, vou comprar. A Guepardo está fazendo isso para você. Entendeu? A Guepardo é paga. Como você falou no começo, a Guepardo presta serviço. Qual é o serviço que ela presta? Achar coisas baratas e boas para comprar. Então ela tá... E quando tá cara, o serviço que ela presta é vender essas coisas boas, mas caras. Ela vende para achar outra oportunidade. Se não acha, o dinheiro fica estacionado no CDI. Então é isso que o investidor precisa entender e confiar, que a Guepardo faz o serviço e não o investidor precisa se preocupar com esse serviço. E, bom, já até falou o porquê na Guepardo, Henrique, mas acho que agora seria legal a gente entrar nas teses. Tá muito quietinho aí, eu sei que você quer mandar um monte de pergunta na cabeça do Otávio, que eu já vou só abrir. Gostei desse ponto que você falou, adorei esse ponto que você falou sobre como a carteira da Guepardo se comporta. Então tem esse teto que foi criado de 14, porque o histórico de vocês disse isso, foi uma derivada da filosofia de investimento na linha do tempo, né? Só que em vários momentos que não tem tantas coisas boas e baratas, vocês diminuem o tamanho, né, das exposições ali, vocês ficam com um número menor de empresas na carteira, uma concentração maior ali. Nesse momento, como é que tá a foto zoom out, assim, antes da gente entrar nas teses que o Henrique vai explorar com você, mas como é que tá a carteira nesse momento? 5% de caixa? Quantos nomes? Ixi, quantos nomes? Vamos pelos nomes, né? Eu vou abrir, eu sei que é o que a maioria das pessoas querem saber são os nomes, né? Hoje a gente tem posição em Vulcabras, temos posição no Grupo Ultra, Klabin, Itaú, Aliança Sonai Shopping, Grupo Mateus, Rumo, Yoship Maxion, Fleury, acho que são 9 empresas que tem hoje no portfólio. Gerdau, 10 empresas. 10 empresas com 5 de caixa, Henrique. E aí? 10 empresas. Eu não vou conseguir aqui abrir todas ao mesmo tempo, mas enquanto ele estava falando, eu estava vendo a performance nesse ano, né? Além de, para quem não acompanhou o programa de 1 ano e meio atrás, quando o Otávio participou com a gente, falou sobre Vulcabras até não querer mais. Foi muito legal esse episódio. Porra, e você lembra naquela altura a gente tava escutando cada detalhe da tese, tudo parecia fazer muito sentido. Perfeito. Você comprou? A Vulca? Não, porque eu tenho fundo, né? Exatamente. Assim como eu. Eu tô pagando ele pra fazer. Agora, o ponto é, quando a gente olha depois de um longo período de tempo pro passado, né, pra ver se o cara realmente tava com a tese correta, é impressionante, porque
Vulcabras, nesse ano em específico, está subindo 80%. Um pouquinho menos em relação àquela data que ele veio, porque né, uns meses depois deu uma recuada, mas Perfeito. sobe praticamente 80% esse ano. Você olha para os outros nomes que ele citou, o Trapar subindo 57%, você tem Klabin quase 15%, Itaú 11%, você tem Rumo 34%, você tem Mateus subindo 16%, Aliança Sonai 44%, IOSP 25%, enfim. Claramente performances fortes. E a minha dúvida a respeito disso, Otávio, antes até da gente entrar no detalhe de cada empresa, não todas, mas algumas delas, eu queria entender como você tem enxergado esse movimento de valorização de praticamente todo o portfólio, né? Porque você disse, às vezes eu faço uma movimentação de vender quando eu acho que está ficando menos barato, encontro uma outra oportunidade. Nesse caso, a gente vê várias empresas do seu portfólio andando bastante. O que você enxergou conforme o tempo foi passando dentro desses nomes? O que passou em algum momento a fazer sentido diminuir um pouquinho? O que você acha que ainda tem bastante oportunidade de uma maneira geral? Então, tudo que tinha para diminuir, a gente diminuiu. E saiu de algumas empresas, desinvestimos de algumas empresas. Então a gente faz esse trabalho, como eu disse, né? Já teve aí nesse fundo aí, já teve Petrobras, que não está mais, Gerdau já entrou e saiu várias vezes, Klabin já entrou e saiu várias vezes dentro do fundo, Itaú, nem digo, já acho que umas 6 vezes ele já fez parte do fundo e já saiu nesses 22 anos. Então o investidor às vezes fica, por que você abre teu portfólio? Eu vou comprar as ações na pessoa física em vez de botar dinheiro no teu fundo. Não tem problema nenhum, o cara não vai saber a hora de vender, a hora de comprar, se acontecer alguma coisa. Tem empresas, por exemplo, que a gente investe porque a gente acha qualitativamente boa. Ao longo do nosso período investido na empresa, a gente descobre que a gente errou, ou alguma coisa ruim no qualitativo da empresa que faz a gente zerar aquela empresa. Então, mesmo a empresa sendo barata, às vezes a gente zera ela e já vai para outra posição. Então, o investidor nunca vai ter esse dinamismo. O investidor, que eu digo é o pessoa física, que não vai estudar, que só vai, vamos dizer, copiar, pegar dicas e comprar, que eu falo, é completamente errado isso. Você escutar uma conversa dessa e comprar alguma dessas ações é completamente errado, porque o cara vai comprar aquela ação, ele não vai saber a hora de vender, ele não vai saber a hora de trocar, ele não sabe se a Vulcabras está mais barata que a Ultra, ou a Ultra mais barata que a Klabin, ou o Itaú está mais barato. Quem que é o mais barato deles? Quem que eu estou comprando que vai subir, que está com muito upside? Quem que eu já estou vendendo? Quem que está no meio do caminho? Quem está em maturação? Então o investidor não sabe aquilo, qual é a hora certa de sair, de entrar em qual. Então eu falo abertamente meu portfólio, não tem problema nenhum falar. Porque o cara não vai saber se eu estou entrando, se eu estou saindo, o que eu estou fazendo em cada papel. É difícil saber. Então isso que eu não falo. O que eu estou vendendo e o que eu estou comprando, isso eu nunca conto. Agora, o portfólio não tem problema nenhum abrir, porque não vai fazer sentido. Agora, todas essas empresas que estão no portfólio são excepcionais, foram aprovadas nos nossos filtros qualitativos. Então, assim, a parte management, gestão, estratégia, governança, alocação de capital, qualquer uma dessas empresas, você vai olhar o Grupo Ultra, Klabin, a Vulcabras, é uma melhor que a outra. Só não tem bobagem, as empresas não estão estrategicamente fazendo algo errado, uma diversificação que não está dando certo, uma aquisição que não está dando certo, uma alocação de capital não inteligente. Assim, não tem nada assim absurdo acontecendo, está tudo em ordem, os processos andando, a gestão funcionando impecavelmente, são líderes de mercado nos seus setores, são empresas eficientes, com claras vantagens competitivas, todas elas. Por exemplo, supermercado, a gente não gosta de investir em supermercado. O Grupo Mateus é uma coisa que tem uma vantagem competitiva específica. Ele está em algumas cidades que ele está sozinho. Ele não tem concorrente. Cara que tem pão fresco na cidade, um negócio bizarro. Assim. O cara tá lá no Maranhão, no Piauí, agora foi pro Ceará, Alagoas, Bahia, etc. Mas ele tá em alguns lugares que só tá ele, em algumas cidades pequenas. Power que ele gera, né? Então, assim, é muito bacana. A gente é completamente contra entrar nessas teses de supermercado que estão se matando e brigando e todo mundo guerreando e no final ninguém ganha dinheiro. Então, são coisas que a gente olha que, assim, se não for clara a vantagem competitiva, que o cara é o vencedor, que o cara tem um modelo de negócio bacana, etc., e que vai ganhar dinheiro com retorno sobre capital investido muito grande, muito acima do custo de capital dele, a gente tá fora, a gente nem entra. Então, assim, time bom, pessoas, pô, incrível. O Grupo Ultra era uma empresa que pra gente era bloqueada lá atrás. Hoje em dia, o Grupo Ultra pra gente é fenomenal. Eles fizeram a besteira da diversificação, de ter comprado a farmácia, de ter entrado num business ruim, que eles não entendiam. Tinham pessoas não tão boas lá na época, etc. Quase demoliram a empresa. Quando trocou o management, entrou um time novo, veio toda a equipe, toda essa
essa reviravolta, esse turnaround que o Marcos Lutz está liderando lá dentro, pô, é incrível o que ele está fazendo. O que está acontecendo na Ultragás, na Ultracargo e na Ipiranga, que são 3 empresas fenomenais que fazem parte da holding do Grupo Ultra, tudo isso chamou nossa atenção. E a ação ainda estava muito barata. Então a gente falou, vamos comprar uma empresa boa, com pessoas boas, estratégia boa, que resolveu os problemas estratégicos que tinham lá, e barato demais, mega descontada, e montamos uma posição. Então é isso que a gente está atrás, entendeu? São empresas que não tenham nenhum problema, como é o caso de uma Klabin que não teve problema, ela já vem com uma gestão boa. O problema da Klabin é o ciclo. Cai a celulose, ela fica barata, sobe a celulose, ela fica cara. Então você surfa o ciclo da celulose, porque a empresa sempre teve uma estratégia boa, uma gestão boa, governança boa. O problema dela é o ciclo. A Gerdau, mesma coisa, tem o problema do ciclo. Agora, tem empresas que você vai na contramão do ciclo e consegue ganhar dinheiro, e tem empresas que você tem que ver um pouquinho a mais. Elas não são tão cíclicas, mas você precisa enxergar alguma mudança nas pessoas, na estratégia, etc., que resolveu, ou que a empresa tinha algum problema que foi resolvido no meio do caminho, que foi o caso do Ultra, o caso da Vulcabras. A Vulcabras tinha Azaleia lá dentro, que era horroroso. Os caras não ganhavam dinheiro com a Azaleia. Quando tiraram a Azaleia de dentro da Vulcabras e licenciaram a Azaleia para a Grendene, que entende de sapato feminino e ganha dinheiro com sapato feminino, e a Grendene passou a pagar royalty para a Vulcabras, e ela ficou com a Azaleia para lá, quer dizer, ela cuida de P&D, ela cuida do marketing, ela da distribuição, tudo, ela usa a marca e paga royalty para a Vulcabras. A gente falou, agora está resolvido, agora ela vai focar no tênis esportivo, que é onde ela é líder de mercado e ganha muito dinheiro. Então ela tem a maior marca do Brasil em volume de pares que olímpicos, tem a Mizuno, que é a 4ª maior marca do Brasil, e a Under Armour, que é uma marca, a 3ª maior do mundo, mas no Brasil ainda é desconhecida, pequena, só é conhecida nas capitais, mas está crescendo muito. Então, pô, quer coisa melhor, pô, os caras produzem, tem as fábricas mais eficientes da América Latina, o maior número de pontos de venda do Brasil, sinergia total entre as 3 marcas. Quer dizer, tudo de bom lá dentro, o ROIC mais alto do setor. A empresa, assim, tá voando, desalavancada, governança top, planejamento, estratégia, gestão. É uma coisa melhor que a outra lá dentro. A empresa é fenomenal. E aí, quando você acha uma empresa dessa boa e barata e que o mercado não conhece, é a combinação explosiva. Por isso que ela se tornou nossa maior posição. Você falou, pô, aí é uma combinação explosiva de você comprar a qualidade top a um preço muito barato. E aí sim você concentra. E quando passa um cavalo desse, você tem que montar. Você não pode deixar ali, eu vou botar 1% do fundo, por quê? Não sei, será que... Essas horas você tem que montar, porque são poucos cavalos desses que vão passar ao longo da tua vida. E por isso, mais uma vez, que eu defendo que os fundos não podem ter 25, 30 posições. Porque não tem 25, 30 cavalos desses para você montar. Não tem. Ainda mais no Brasil, que só tem 500 empresas listadas. Então é dificílimo. Então você concentrar o fundo, você se obriga a buscar o que realmente é o melhor e mais barato ao mesmo tempo. Você se força a fazer isso. Então você se força a gerar alfa dentro do teu fundo. Então isso que é a parte boa e legal, que é o que eu acredito no fundo. Então não tem se é small cap, mid cap ou large cap. A gente investe em todas as caps. É all caps, a Guepardo. A gente investe no que é bom e barato. Tanto faz se vale 1 bi, 5 bi, 10 bi ou 100 bi a empresa. Se é bom e barato, vamos comprar, montar posição. Quando foi que vocês montaram em Vulcabras? Você lembra, mais ou menos? A gente começou a olhar ela quando ela fez o re-IPO, no final de 2017, se eu não me engano, a gente começou a olhar ela. E aí a gente tinha lá um pouquinho de ação, acompanhava, via, não gostava do assunto da Azaleia, ficava conversando com a empresa, etc. Quando a gente viu que o negócio começou, além da ação começar a despencar, vimos que tinha solução para o assunto Azaleia, né? Você fala, pô, isso daí uma hora vai resolver esse produto. Aí os caras compraram Under Armour. Under Armour era uma operação deficitária no Brasil, que perdia dinheiro no Brasil. Passaram Under Armour para eles. Aí te viu a cabeça dos caras em alocação de capital, gestão, pô. Na hora, os caras patrocinavam São Paulo, Fluminense, Sport, cancelaram na hora o patrocínio dos 3 clubes, começaram a ganhar dinheiro na operação, fecharam as lojas em shopping center que tinham, que perdiam dinheiro, eram deficitárias, eram grandes demais e o mix errado de produtos, foram só para o atacado, saíram do varejo, começaram a ganhar dinheiro naquilo. Aí depois, no meio do dia, a gente ia devagarzinho aumentando a posição, conhecendo, namorando a empresa. A ação só caindo e a empresa qualitativamente só melhorando.
Aí os caras montaram o e-commerce, que eles não tinham, os produtos vinham lá do Ceará, entregava aqui, chegava 8 dias depois do cara comprar, perdia dinheiro para entregar pelo e-commerce, era deficitário. Quanto mais crescia o e-commerce, pior era para a empresa. Aí montaram CD em extrema, top, com um mega sistema, logística afinada, tudo funcionando. Começaram a ganhar dinheiro no e-commerce. O e-commerce saiu lá de 2% da receita para 8%. Começou a andar, a gente falou, porra, uma outra avenida de crescimento. É o canal dos caras chegarem direto ao consumidor. Quer dizer, os caras não vão ter só o atacado, eles também vão ter o e-commerce, que é uma outra avenida para ganhar dinheiro. Aí no meio do caminho, a Alpargatas vendeu a Mizuno por 0, deu a Mizuno praticamente pelo valor do estoque, deu a Mizuno para a Vulcabras. Quando a gente viu isso, a gente falou, não, inacreditável a oportunidade que tem aí. E aí a sinergia de uma Mizuno junto com uma Olímpicos, aí foi a grande sinergia, porque a Mizuno era uma marca que tinha um recall altíssimo, que estava sendo destruída, a Mizuno pela Alpargatas, o produto estava com baixa qualidade, sendo vendido a preços baixos, estava atrapalhando a Olímpicos, que era uma marca consideravelmente mais alta que a Olímpicos, que baixou preço e o produto estava ruim e brigando com a Olímpicos, estava assim um mar de sangue. Quando reposicionaram, melhoraram o produto da Mizuno, botaram ela onde ela tinha que estar, como uma marca mais premium, para brigar com a Adidas, com Nike. Em um ano dobraram o volume de pares de tênis vendido pela Mizuno no Brasil. Quer dizer, sem marketing, não teve uma mágica. Só de melhorar o produto e reposicionar o produto, só para você ver o recall que tinha a marca. E aí explodiu, hoje já é quase do tamanho de uma Adidas em volume de pares vendidos no Brasil. Então uma Mizuno explodiu dentro do Brasil, foi lá 4ª colocada, brigar com a 3ª colocada e começou a ganhar muito dinheiro, muita sinergia dentro da fábrica, na produção, nos maquinários e no processo produtivo, começou a ocupar muito a fábrica lá do Ceará, da Vulcabras, que produz Mizuno, Under Armour e Olímpicos, e a da Bahia, eles têm outra fábrica que faz só Olímpicos na Bahia. Então, assim, começou a ocupar a fábrica, começou a bombar o planejamento, tudo funcionar, tudo azeitado. Quando azeitou isso, aí em 2022, tudo foi 2021. Veio a pandemia em 2020, a ação virou pó, né? A fábrica ficou 72 dias fechado. Nessa época, a gente comprou muita ação, porque a única certeza que tem é que vai reabrir a fábrica e vai vender tênis. Então, vai vir um prejuízo gigante no TRI, mas isso não tem nada a ver com o futuro da empresa. A empresa não pode valer 800 milhões de reais ou 900, que ela chegou a valer na bolsa. Ela, hoje em dia, lucra quase 500 milhões de reais por ano. Valia 900, 800 milhões a empresa inteira. Aí a gente falou, pô, isso aqui está completamente errado. Aí começamos a montar uma posição gigante e aí foi vindo. Só notícia boa. E isso que eu falo, quando a empresa é boa, tem marca boa, líder de mercado, vantagens competitivas, etc., e pessoas boas, a notícia sempre é boa. Então, na alocação de capital é boa, no M&A é bom, a compra da Mizuno foi boa, a saída da Zaleia foi boa, a saída da Opank e Dian, que são outras duas marcas que eles licenciaram, foi boa. A entrada da Mizuno, Under Armour, só coisa boa. O fechamento das lojas em shopping centers, só fizeram coisa boa lá dentro. E aí foi porrada, assim, notícia boa vindo de todo lado. Então, quando a empresa qualitativamente é boa, as notícias são boas. Quando ela é ruim, tem algum problema estratégico, gestão, pessoas, etc., vai vir notícia ruim. E vai destruir o teu valor do negócio, o target do negócio. Por isso que o qualitativo, cada dia eu dou mais importância. Hoje eu estou dando mais importância ao qualitativo do que eu dava ontem e do que eu dava ano passado e retrasado e assim por diante. Qualitativo é muito importante. Por isso. Bom, desde a mínima ali da pandemia, a gente viu a ação então subir 400 e lá vai pedrada. Uma outra ação que você veio da última vez do Stock Pickers e comentou bastante é uma que tem sido tema nas mesas de discussões com os gestores, que de repente são até aqueles que olham um pouquinho mais para médio e curto prazo, que é o caso do Itaú, né? A gente tem escutado cada vez mais as pessoas mudando para posições de bancos que talvez tendem a se beneficiar mais com o ambiente de corte de juros, então a gente tem escutado bastante sobre Bradesco até nesse momento, embora o resultado nesse momento do Itaú seja melhor. Eu queria ouvir um pouquinho a respeito desse tema, para a gente amarrar então essa história na parte de equities e depois partir para o fechamento do programa. Então, como eu falei, esses movimentos de curto prazo, de quem se beneficia com a queda do juro, com a alta do juro, quem vai ter o melhor balanço, o balanço vai sair de tanto para tanto, o ROI do cara vai de 12 para 14, o outro está no 20, mas não vai subir. A gente não olha isso. A gente olha o quê? Quem é o melhor? Pra gente o Itaú é o melhor. Então se o Itaú é o melhor, é no Itaú que eu vou estar. Nem que eu pague mais caro para estar no Itaú. O Itaú está descontado do valor intrínseco? Ótimo, vou comprar Itaú. Descontado. O Bradesco está descontado? Está descontado, mas eu não vou comprar Bradesco.
entendeu? Então o Bradesco e os outros bancos, eu não compro, não é porque eu não acho barato. Eu não compro porque eu quero comprar qualidade. Eu sempre olho qualidade. E o ROI do Itaú é um dos indicadores que te mostra a qualidade do Itaú. Tem diversos indicadores que podem te mostrar isso. Volatilidade de resultado, carteira de crédito deles, como é que eles operam, gestão, estratégia, eficiência, 1000 coisas que vocês podem olhar dentro do banco para saber que é melhor. E eu nunca me arrependi, eu sempre soube que o Bradesco era mais barato que Itaú, eu sempre comprei Itaú, nunca tive Bradesco e nunca me arrependi e sempre girei alfa em cima. Então assim, é esse tipo de coisa que eu falo, a qualidade é muito importante. Às vezes você não precisa comprar o mais barato. Hoje tem um call no mercado, por exemplo, que eu escuto toda hora as pessoas falando, vamos comprar Vibra, vamos comprar Vibra, vamos comprar Vibra. Mas qualitativamente, a gente prefere a Ultra, 1000 vezes a Ipiranga, muito mais do que a Vibra. E o pessoal fala, mas a Vibra é mais barata. Eu sei que é mais barata, não tenho dúvida que a Vibra é mais barata que a Ultra. Eu faço conta, eu sei fazer modelo, eu sei fazer conta, eu faço análise de conta. Ainda mais quando eu tenho uma posição grande como eu tenho na Ultra, eu tô toda hora olhando tanto Vibra como Raizen. Eu fico comparando toda hora. É uma pena que a Vibra está muito barata, porque ela acaba segurando a Ultra barata também. Então o pessoal do long and short vai lá, compra a Vibra, shorteia a Ultra, ou compra não sei o que, shorteia não sei o que. Então você fica com um peso muito grande. Por isso que a Ultra não andou o que deveria andar, porque fica esse peso do short em cima do papel, porque o pessoal carrega long na outra que está mais barata. Mas eu não necessariamente quero estar na mais barata. Eu não ligo se fechar 20% spread, se a Vibra andar 10% a mais que a Ultra ou 20%, tanto faz para mim. Só rapidinho, no qualitativo, o que te leva a ter essa opinião mais negativa em relação à Vibra e ao próprio Bradesco? Eu acho assim, a Ultra hoje é uma empresa que tem uma liderança clara, assumida, são empresas que estão... Ultragás e Ultracarga, eu não preciso nem dizer, são empresas super eficientes, líderes, top. E no caso da Ipiranga, é uma empresa que está melhorando demais. Era o patinho feio, vamos dizer, era a pior na gestão e na estratégia das três, entre Shell, Ipiranga e BR. A Ipiranga era o pior, é o que mais apanhou nos últimos anos. E a partir do momento que o Marcos foi para lá e levou a equipe, mudou o CEO da Ipiranga e trocaram toda a equipe lá, você vê uma melhora considerável dentro da Ipiranga, em tudo. Em logística, em vários aspectos que a Ipiranga tem melhorado. E ela vai fechando as lacunas ao longo do tempo e vai entregar resultado. A gente não tem dúvida da competência e do trabalho do time que hoje está lá na Ipiranga e nas outras empresas do Grupo Ultra. Então a gente vê essa melhoria acontecendo, o EBITDA por metro cúbico evoluindo, alcançando os concorrentes, os pares, e uma marca muito forte que é a Ipiranga, e com um time que sabe alocar capital, versus uma empresa que está fazendo movimentos estratégicos que a gente não gosta tanto, que foi entrar em energias alternativas, pagar caro para entrar. A gente não gostou desse tipo de movimento e que tem uma licença da marca BR por X anos, que depois de X anos o cara pode perder a licença da marca. Então, a partir do momento que o cara perde essa licença, vai montar um posto Vibra, mas o posto Vibra vai decolar, não vai? Vai ter o mesmo apelo para atrair o consumidor? Como é que vai ser? Ou vai renovar a licença do BR e vai pagar quanto para renovar, para poder usar a marca no futuro, quando acabar o período? Então, assim, são coisas de qualidade que não tem nada a ver com valuation, que você não sabe, são riscos que você tem a hora de comprar um business desse. O que o cara vai fazer com toda a geração de caixa da Vibra? Ele vai sair comprando um monte de empresa cara? Ele vai distribuir para acionista? Lá no Ultra eu tô tranquilo. Eu sei que os caras sabem fazer aquisição, os caras sabem distribuir, sabem recompração barato, sabem fazer IPO se tiver caro, eles sabem trabalhar, sabem alocar capital. Na Vibra, eu não tenho essa convicção. Para começar, troca management toda hora, e troca CEO, e troca não sei o que, acionista referência. Quem é o dono da empresa? Quem é o acionista referência? Quem vai estar lá nos próximos 10 anos tomando decisão? Quer dizer, você dá um cheque em branco e você não sabe para quem você está dando o cheque. Quando você vai investir numa empresa, você vai investir na Guepardo, você fala, estou dando um cheque em branco pro Otávio para o time dele escolher que ações eles vão comprar com o meu dinheiro. Quando eu ponho dinheiro numa empresa, eu estou dando um cheque em branco para a empresa fazer as decisões estratégicas, fazer M&A, aquisição, venda, IPO, etc. Follow-on, recompra de ação. Para quem que você está dando esse cheque? Quando você não sabe para quem está dando esse cheque, é um problema. Ou quando você está dando uma pessoa não merecedora desse cheque.
Então a pessoa pode não ser merecedora ou você pode ter medo. Na Ultra, eu conheço o time que está lá. Eu sei que os caras são bons, são eficientes, sabe, são bons de serviço, sabe trabalhar. Então é a confiança. É o que a gente falou no começo. Tem que ter fé e confiar. Aonde você confia? Por isso, mais uma vez, tem que ser business que tenha governança, qualidade, estratégia, gestão, tudo bem feito. Para você dar esse teu cheque em branco para o cara investir para você. Então tem que ser um setor bom, business bom e não só barato. E por isso que eu prefiro a Ultra mesmo pagando mais caro. A Ultra quando eu comprei, ela era mais barata. Ela era o patinho feio. Hoje ela é a mais cara. Hoje ela é vista como mais cara. Ela tem menos desconto do que as outras. Mas mesmo ela tendo menos desconto, eu prefiro ela do que as outras. O que eu gosto dessas teses que ele teceu aqui, Henrique, que mostram na prática como é que funciona a filosofia de investimento. Com certeza, isso aí. Da Guepardo, né? Bem claro, assim, né? Mesmo, acho que esses dois casos de Ultra e de Itaú deixam bem claro. Assim, né? Porque Vulcabras é uma ação já um pouco menos óbvia, né? O tipo uma história diferente. O tipo de história que a gente escuta na mesa aqui, que a galera que faz stock pick, né? Faz a seleção de ações, quando traz a gente fala, não, realmente. Aí esses casos aqui são empresas, né? Que, como ele falou muito bem, né? Tem menos desconto que as concorrentes do setor, mas mesmo assim ele prefere elas, né? Mas Vulcabras é um caso menos óbvio porque é menos conhecido. Perfeito. Mas como qualidade é bizarramente maior a diferença dela versus os pares do que no caso do que a gente estava comentando aqui do Itaú versus os bancos ou a Ultra versus as distribuidoras. No caso da Vulcabras, você vai olhar o ROIC dos concorrentes, nem tem. Os caras não têm nem retorno, não conseguem nem ganhar dinheiro no setor, enquanto ela voa e ganha muito dinheiro e tem o maior ROIC. Das listadas, mesmo as não concorrentes, você vai olhar quem faz calçado. Você pode pegar lá Grendene, Alpargatas, Arezzo, todas que fazem calçado, Centauro, etc. Tudo que tem a ver com calçado, com o setor. Ela bate em todas. Ela tem o maior ROIC de todas. Então, assim, é a maior margem de EBITDA, a maior ROIC, a maior margem bruta, a melhor alocação de capital, a menos alavanca. Tudo dela é melhor. A que mais cresceu receita e lucro nos últimos 5 anos por ação. Então, assim, ela bate todos os pares. Então, não é óbvio por ser desconhecida, mas é óbvio. Para mim, é a mais óbvia de todas, de qualidade, é ela. Ninguém comentava, né? Pelo menos, eu acho que de lá para cá eu cheguei a escutar mais vezes, com uma frequência maior, mas muito provavelmente porque você começou a falar um ano e meio atrás sobre esse tema. Não, mas ninguém comenta até hoje. O pessoal não olha, porque o pessoal fala, empresa vale... Se bem que agora vale 5 bi e tanto, e já tem um free float de 1,5 bilhão. No começo, ela valia 1 bi, o free float era 300 milhões de reais. Cara, não quero nem olhar. 300 milhões de free float, não dá pra alocar, não dá pra comprar. Agora, pelo menos, o free float é 1,5 bi. O free float era só você nessa época. Já dá pra olhar. Era só a entrada e saída de cotista da Guepardo, ele comprando e vendendo. 80% no ano, hein? Só queria encerrar com essa chave de ouro. Muito bom. Não, mas uma história impressionante, filosofia bem clara, né? Razoavelmente simples de ser entendida, difícil de ser executada, principalmente durante tantos anos como o Otávio e o time da Guepardo fizeram até aqui. E a cota tá aí para comprovar, né? Não tô falando... Eu gostei da tua frase. No nosso questionário tem essa frase. As empresas têm que ser simples de entender e difícil de imitar. Se não for simples de entender, você já não investe. Isso é uma das regras nossas para avaliar a estratégia das empresas e a gestão para ver se a gente consegue compreender o que ela faz. Se for complexo, a gente não consegue entender, obrigado, passar para frente. Não, dando os meus 2 centavos aqui em cima disso, já que você armou, realmente, assim, ter uma filosofia de investimento dessa em ações, olhando para realmente longo prazo, não olhando para absolutamente nada de macro, tendo um nível de concentração que muitas pessoas, muitas vezes, de maneira leiga, questionam, né? Mas que está totalmente pautado aqui numa derivada da filosofia. Esse número não... Eles não determinaram assim, não, vamos investir no máximo em 14, porque sim. Não, foi uma derivada natural do processo de investimento deles, porque não encontram tantas oportunidades com o nível de retorno que eles buscam. Então, e fazer isso ao longo de mais de 2 décadas, repetidamente, é realmente surpreendente. É uma história de se admirar, assim como a gente admira Henrique Stetter. E neste episódio aqui, que é uma colaboração com a XP, fica ainda mais especial. Para você que quer conhecer mais o trabalho da Guepardo, só lembrando, o link está na descrição, tá? O Guepardo Institucional FICFIA. Eu acho que esse episódio, na minha opinião,
que é totalmente enviesada porque eu tô sentado na mesa, óbvio. Mas eu achei que entregou bem como é que funciona a cabeça ali da Guepardo, como é que funciona o serviço que a Guepardo presta. É isso, essa 1 hora de programa mostra o serviço que a Guepardo presta. Tá? Então eu queria agradecer você, Otávio, por estar aqui com a gente mais uma vez. Espero que você não fique bravo com a gente e volte várias vezes, por favor. É sempre um prazer estar com você. Imagina, o prazer é todo meu. Quero voltar sempre, pô. É só convidar toda vez. Você não fala com o mercado, mas com a gente você tem que falar, tá bom? Falo, boa. Sempre. Sempre que você pede, eu tô aqui, pô. É verdade. Cedinho. É verdade. Boa, boa. H. Pô, uma honra, Sempre um como prazer, sempre. irmão. Boa. Sempre um prazer. É isso, a gente vai ficando por aqui e teremos mais pela frente. Um beijo. Tchau. Show me the money.